É com muita gratidão que nós estamos aqui hoje, no primeiro domingo de 2026, né? Amém, né? E você que está em casa também se sinta abençoado por Deus, para que Deus, não para que Deus já te abençoe, mas que você sinta a bênção dele na sua vida, né? Irmãos, uma coisa que tem me feito pensar bastante, sabe? Na minha vida, e ultimamente também, não sei porque a gente vai ficando mais maduro, né, André? Mais velho, né? A Lucinha já se encolheu lá. Amiga de décadas, né? Sabe? E eu fico preocupado. O que é adoração? O que é gratidão, né? E eu tenho percebido que Deus tem tolerado o nosso estilo de adorar. Deus tem tolerado aquilo que achamos que é adoração. Porque o que a gente faz aqui no sábado, no domingo, os louvores que a Marlise cantou, que vocês cantaram aqui também, as orações, nada mais é do que a manifestação do reconhecimento de quem Deus é. Mas somente isso não é adoração. Nunca foi e nunca será. Isso que a gente faz aqui hoje é uma manifestação de quem nós adoramos, ou para quem é o nosso louvor e a nossa atenção. E isso tem mexido comigo. Sou pecador, tem muita coisa para ajustar perante Deus. Eu falo por mim. E eu fico preocupado. Será que a minha adoração tem sido aceita por Deus? Porque será que não tem sido tudo meio mecânico? A gente faz uma doxologia linda aqui, maravilhosa, mas daqui para frente, todos os sábados, vai ser a mesma coisa. Tá horário, uma música, tá horário, uma oração, tá horário isso, tá horário aquilo lá. E muitas vezes a gente faz um culto para que você se sinta bem aqui. Mas Deus está se sentindo bem com a nossa adoração? Então é chato, né? É falar, nossa, a gente está tão feliz com a nova doxologia, está tão feliz de estar na igreja, o Ézer vem falar de um jeito para que mexe com a gente. Será que eu estou adorando mesmo? Mas é verdade, irmãos. É Deus que tem que sair satisfeito com o nosso louvor. Não é a gente que tem que sair daqui, nossa, que hino, nossa, que louvor, nossa, que adoração, que pregação. A gente tem que sair daqui acreditando e pelo menos pedindo para que Deus possa ter aceito a nossa adoração. Sabe, vivemos em tempos que é fácil reclamar, ficar reclamando, né? A lição da semana que passou falou muito de Paulo, em tudo ele dava louvor e ficava alegre. Sabe? E existe uma tendência dentro da nossa igreja, muito mais no meio pentecostal, mas dentro da nossa igreja existe uma tendência de que se você perde o emprego, você está sendo provado. Se está faltando dinheiro na sua vida, você está sendo provado. Isso não é provação se não tem a ver com o nome de Deus. Isso não é provação se você não perdeu o emprego por causa do sábado. Se você não perdeu o emprego porque você foi demitido, porque resolveu servir a Deus, então não é provação. Pode ser que a pessoa não seja uma pessoa totalmente capaz, produz pouco, briga demais no serviço, não se dá com os colegas. Não é verdade? Você que trabalha em empresa. Aí você é demitido, mas por ser crente, adventista, estou sendo provado. Né? Então, eu acredito que Deus fica muito triste quando a gente acha assim, estou sendo provado por causas e consequências das minhas próprias escolhas. E a gente põe tudo, estou passando uma provação. Não, você está passando um momento desagradável da sua vida muitas vezes, né? Eu não acredito que Deus mande um câncer para alguém, para provar alguém. Você acredita nisso, Viviane? Não acredito.
Deus pode usar aquilo para chamar atenção para ele. Mas Deus não está lá no caderninho, abrindo o caderninho e falando assim, nossa, a Tulica está com a vida tão boa, deixa eu mandar um probleminha para ela, para que ela possa ser provada e para mim ver se ela ainda acredita em mim, né? Quem sabe se ela aguentar tudo. A gente sabe que quem quis provar mesmo Jó foi o Satanás. Não foi Deus que provou Jó. Foi Deus, apenas o que aconteceu? Permitiu que Jó fosse provado. Então tem muita ressalva sobre essas palavras de provação, tudo respeito, né? Ah, mas eu estava sendo provado, eu passei por isso, passei por aquilo. Na minha mente, eu falo, não, é consequência trivial da vida, de escolhas, consequências, né? De tantas outras coisas que são complexas. E hoje é muito fácil reclamar. E é difícil agradecer. É muito fácil reclamar. Você chega na igreja e a gente faz tantos pedidos para Deus e no agradecimento a gente agradece bem rápido, bem pouco. A gente se lembra do filho que está passando a necessidade, da gente mesmo, de uma doença, de um parente, da falta de emprego, da falta de moradia, do dinheiro que falta. A gente numera um monte de coisa, mas agradeço ao Senhor porque eu estou vivo. Só isso. E Alessandro, semana que passou, Paulo falava o seguinte, em tudo, dá graça. Arranja um motivo para você ser grato e ser feliz também. Não é isso que ele falava? Se alegre, né? Seja feliz, né? Sabe, irmãos, as pressões das vidas, incertezas, desafios diários podem roubar de nós a atenção que Deus exige. Uma vida muito fácil também, ela também tira a atenção de Deus. Ela tira a atenção de Deus. Não estou dizendo que está errado. Quem dera todo mundo tiver uma vida bem fácil, bem tranquila. Mas os dois lados tiram a atenção de Deus. Uma vida cheia de problemas tira a atenção de Deus. E uma vida muito fácil, com os problemas distantes que existe. Eu conheço famílias que nem são adventistas e praticamente não passaram por problema nenhum. Os filhos já estudados, casados, com os netos, fazendo viagem, postando coisas legais na internet, tudo. E você vê, está lá com 70, 80 anos de idade, o casal lá, fazendo festa, bodas de prata, bodas de ouro, parece que nunca teve problema. E não tiveram mesmo até agora. Existem pessoas nesse mundo assim. Mas eu também percebo que são pessoas que não têm nenhum envolvimento espiritual com nada também. E também conheço pessoas que têm uma vida bem difícil. Muito difícil. Aí vai para o extremo. Acha que Deus está provando essa pessoa para a vida inteira e Deus se torna culpado do sofrimento que ela passa. Sabe? Irmãos, a gente vai refletir sobre adoração e gratidão. Duas atitudes que caminham juntas e revelam a maturidade espiritual do povo de Deus. Será que nós poderemos ser um dia igual Paulo foi? Será que a gente pode ser? Ou Deus escolheu Paulo porque ele poderia ser? É uma coisa para se pensar. Deus escolheu Jó para passar por aquilo porque ele conseguiria passar. Sem colocar o nome de Deus em evidência do lado negativo, né? Deus escolhe essas pessoas, sim, irmãos. Ele escolhe aquele que pode representá-lo, com certeza. Deus não joga dados e não trabalha com probabilidade. Deus escolhe pessoas que possam representá-lo. Essa é a verdade. E Deus tem escolhido você e a mim. Deus tem escolhido nós aqui dessa igreja para representá-lo, né? E a adoração começa a fazer uma provocação para vocês. Onde a adoração começa? O que é adoração? Olha que eu comecei a minha palavra aqui dizendo o seguinte, que Deus tem tolerado e tolera aquilo que nós achamos que é adorar. Porque o nosso estilo de adorar, perto de um judeu adventista que tem em São Paulo, é
repugnação para eles. Eles aceitam a nossa visita lá. Mas eles jamais pisarão dentro de uma igreja adventista comum para adorar a Deus. Vocês sabiam disso? Lá está de portas abertas para qualquer um visitar. Mas eles nunca pisarão dentro da nossa igreja para adorar a Deus. Porque é repugnante. Para eles, Deus é tão sagrado, mas tão sagrado, que o nosso estilo de adorar, entrando, conversando, falando alto dentro da igreja, e tantas outras coisas que tiram atenção, para eles é algo inaceitável. E eu não estou dizendo que eles estão certos, estou dizendo que o estilo de adorar. Então, a adoração começa com o quê? O que é adorar? Quando eu estava preparando esse sermão, fui pego até de surpresa, o Breno pediu para mim, acho que ontem, né? E aí que não podia estar aqui hoje, e eu preparei esse sermão. Está lá em Salmo 100, versículo 3. A adoração começa com uma atitude. Olha que interessante, o Salmo 100, versículo 3, ele vai nos dizer que atitude é essa. Compreendam bem isso. O Senhor é o nosso Deus, Ele nos criou e pertencemos a eles. Somos o seu povo e seu rebanho. Salmo 100, versículo 3. Na linguagem da Bíblia Viva diz o seguinte: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Sabei que o Senhor é Deus. A adoração começa com o reconhecimento de que o Senhor é Deus. Se você não reconhecer que o Senhor é Deus, não existe adoração. Se você não reconhecer quem é Deus de verdade, nós estamos em vão aqui sentados. Né? Por que Paulo, em todo o sofrimento que ele passou, e ele sim foi provado. Ele sim foi provado. E o diabo fez de tudo para que ele sufocasse a sua missão aqui na terra, de propagar o evangelho. E Deus permitiu que o diabo fizesse muitas coisas com ele. Ou foi Deus que mandou o naufrágio para ele? Não foi. Foi Deus que mandou ele ser chicoteado? Não foi. Foi Deus que mandou ele ser preso, algemado, chacotado, tantas outras coisas. Não. O Deus permitiu que o diabo o sacudisse. Mas para que ficasse em evidência que Deus é Deus, apesar de toda e qualquer circunstância que possa acontecer na vida de cada um de nós. Né? Então, quando eu fiz a pergunta assim, será que nós podemos ser igual Paulo? Podemos. Dentro das nossas forças e naquilo que a gente pode suportar, Deus vai permitir, pode permitir, para que o nome dele seja exaltado. Porque Paulo, se você conhece a história, ele diz o seguinte: vou mostrar para esse Paulo o quanto importa sofrer por causa do meu. E ele não mostrou em outra pessoa. Olha lá, Paulo, vou mostrar para você como é que as pessoas aceitam o sofrimento por causa do meu nome. Olha lá Estevão sendo apedrejado. Né? Olha lá Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo. Olha o outro lá que foi cerrado ao meio. Outro que foi jogado num caldeirão de óleo fervente. Não, Deus mostrou para Paulo na carne de Paulo. Na própria vida de Paulo. Ele é um vaso escolhido. Eu vou mostrar para ele, porque ele não entende como é que essas pessoas aceitam morrer por causa do meu nome. Mas ele vai entender por ele mesmo. E sabe por que Paulo nunca desistia? Porque ele enxergava além desse mundo, irmãos. Ele enxergava o porvir, enxergava o céu. Coisa que nós, de vez em quando, enxergamos. Eu vou dizer para você que durante a semana, muitos de nós, eu falo por mim mesmo, a gente lembra do céu quando a gente está aqui na igreja. Quando a gente está no domingo, numa quarta-feira, numa sexta-feira, numa semana de oração. Mas é tão automática a nossa vida
que a gente deixa de adorar a Deus ou de reconhecer quem Ele é durante a semana. Então a adoração começa com o reconhecimento de quem Deus é. Adorar não é apenas cantar. Irmão, tem gente que canta, mas não reconhece que Deus é Deus. O diabo era talvez o maior cantor do céu, o maestro, né? Eu não acredito que haja maestro que não saiba cantar. Pode ser que ele não seja a melhor voz do mundo, mas que ele deve saber cantar, deve saber. Porque ele sabe quem está desafinado, quem não está, ele sabe o momento certo, né? E quem que era o diabo? Chefe do coro celestial. Mas ele não reconheceu a Deus. Não reconheceu. Sabe, orar bem, falar bem, pregar bem, também não é reconhecer a Deus. A gente está cheio de pregadores excelentes aí. Tem alguns na atualidade hoje aí, Augustus Nicodemos, Hernandes Dias Lopes e tantos outros que tem por aí. Nomes conceituados. E eu não falo por eles, eu não conheço a pessoa deles. Mas quantos tem por aí que usam o nome de Deus em vão? Não reconhece que Deus é Deus, né? Sabe, irmãos, nosso coração se coloca no lugar certo quando reconhecemos quem Deus é. A verdadeira adoração nasce quando entendemos que não estamos no controle, mas servimos a um Deus que está no controle. É Deus que está no controle. Lá em João 4, versículo 23, por favor. Você pode colocar ali para mim, João. O que Deus, a Bíblia, o que o apóstolo João fala sobre adoração? Esse versículo ele é muito conhecido. Muito conhecido. Olha o que está escrito. Ora, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade com todo o seu coração. A linguagem viva, Bíblia viva. Com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Isso significa que a adoração não depende do lugar. Não é aqui que nós estamos adorando. Nós estamos fazendo uma manifestação da adoração hoje. Né? A adoração é toda a vida sua. Aonde você está, no trabalho, sentado numa praça, numa viagem, num lugar gostoso, no hospital. A adoração a Deus é em toda a sua vida, né? Não depende do lugar, do estilo ou da música, mas de um coração sincero, rendido e alinhado à verdade da palavra. A adoração é reconhecimento de quem Deus é. Agora eu poderia fazer uma pergunta. Quem Deus tem sido na sua vida e na minha vida? Lembra que eu falei que na nossa vida, nos dias de hoje, tudo pode parecer muito mecânico. E a gente fica satisfeito porque a gente tem um cargo e faz bem esse cargo. E faz um trabalho bom. E você está satisfeito porque está executando bem o cargo. Mas isso, ou somente isso, pode ficar mecânico, automático. Colocar metas e atingir resultados. E por atingir resultados, você acha que está indo bem, está adorando bem. Mas nós sabemos que não é bem por aí, né? Você pode fazer um trabalho lindo, batizar 50 pessoas e as 50 pessoas serem iguais a você. Mornos na fé. Porque é o perfil das pessoas. Vou dar um exemplo. Quantas igrejas tem aí fora que batizam centenas de pessoas por mês, crescem como nunca, mas continuam iguais ao perfil de toda a igreja. São iguais, umas iguais às outras. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Então, quer dizer, ter um bom resultado no trabalho não quer dizer que você está adorando porque o seu trabalho está sendo bem feito. Tem que fazer as pessoas ser iguais a Cristo. E você também, e eu também ser igual a Cristo.
e as pessoas serem iguais a nós. Agora, muitas vezes eu posso trazer pessoas para a igreja, dar um estudo bíblico, complementar esse estudo e a pessoa me conhecer, conviver tanto comigo que acaba sendo igual a mim. E sozinho, a Wesley faz certas coisas, eu também faço, mas eu não conto para ninguém. E ele também não vai contar nada para ninguém daquilo que eu faço. Né? Então, são coisas, irmãos, que acontecem na nossa vida. Antes de pedir qualquer coisa a Deus, reconheça quem Ele é. Porque senão não adianta pedir. Né? Se você pede não acreditando que Ele pode te dar, por que está pedindo então? A verdade é essa. A gente só pede coisas para quem pode dar. Né? Acho que um filho, quando pede algo para o pai, mesmo que o pai não dê, é porque ele acredita que o pai possa dar. O pai pode falar não. Assim como Deus pode dar uma resposta não para a gente. Mas eu não acredito que um filho peça algo para o pai, acreditando, eu vou pedir, mas ele não vai me dar. Eu acredito que a criança é pura de coração e ela acredita de verdade que o pai pode dar para ela. Ela não sabe da situação financeira do pai, não conhece todas as complexidades, mas ela acredita que ele pode dar. Isso que nós temos que fazer. Sabe? Adoração corrige a nossa visão e nos lembra que Deus continua no trono, no lugar dele. Deus é Deus. Não importa o que possa estar acontecendo com você, comigo, com a minha família, não importa. Né? A segunda coisa, irmãos, gratidão transforma a vida, a maneira de como vemos a vida. Né? 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Tá lá. Coloca ali pra gente, João, por favor. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Será que a gratidão muda a nossa visão mesmo? Como a visão de uma pessoa grata pode transformar a vida dela mesma, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha, esse negócio de dar graça em tudo é bem difícil. Eu podia estar pregando para vocês e falar assim, você não está dando graça por quê? Podia fazer uma pregação eloquente aqui, de motivação, e pulando, e agitando vocês. Vocês têm que dar graça. Mas é muito difícil. Dar graça em tudo. A verdade é essa. Sabe? A gratidão não ignora a dor, mas escolhe confiar em Deus apesar dela. Essa é a verdade. A dor não é ignorada. A dor não é ignorada. Ontem alguém aqui na igreja falou, não lembro direito quem foi, acho que foi o primo do José, falou na minha sala ali, que um pastor em fase terminal de câncer, e o médico desenganou ele. E ele falou o nome, José, não lembro o nome desse pastor. E o médico falou para ele, olha, não tem jeito mais. A mesma situação da Luana. O médico falou, não tem o que fazer. Você vai para casa, não dá para fazer mais nada, e aproveite ficar com os seus. E depois que o médico falou isso, acho que foi 2, 3 meses, ela veio falecer. Né? E esse pastor ainda estava no hospital. O médico falou, você não sai daqui. Você vai, pastor adventista. Você vai descansar. Você vai falecer. Esse pastor fez uma carta para a sua igreja, para não esmorecer, para não fraquejar. Uma carta de motivação. Porque o céu está logo ali. Então, olha lá, a gratidão não ignora a dor, mas escolhe confiar em Deus apesar dela. E muitas vezes a dor tira o nosso foco do caminho do céu. Tira. Nós somos seres humanos. Mas quem dera a gente pudesse chegar um dia igual esse pastor, igual Paulo, igual tantos outros, né? Que se tornaram mártires, que morreram e aceitaram morrer no nome de Cristo. Vai chegar o dia, irmãos, que nós teremos que escolher ou servir a Deus ou servir ao mundo. Nós estamos vendo aí o que aconteceu nos Estados Unidos, com a Venezuela.
A primeira vez que os Estados Unidos dá um passo sem nenhum apoio estrangeiro. Nenhum apoio estrangeiro. Ele não pediu permissão para ninguém. Ele foi e mostrou seu poder, que ele pode te pegar onde ele quiser. E rápido. O cara foi pego dormindo. Imagina todo o aparato para proteger ele e foi pego dormindo. Imagina a técnica, a tecnologia e a capacidade que os Estados Unidos têm. E quando nós, que somos o único povo que prega que os Estados Unidos vai vir de lá o decreto dominical e vai impor regras para o mundo inteiro, e o mundo inteiro que não dobrar o joelho perante ele vai sofrer sanções, as pessoas acham que nós estamos ficando loucos. E ele prova cada vez mais que isso vai acontecer. A verdade é essa. E ele não está nem aí com a opinião de outros países. Ele não está nem aí. Sabe? Todos os dias da sua vida enumere motivos de gratidão. Faça um exercício aí espiritual na sua vida. Acorde amanhã. Enumere os motivos pelo qual você acordou. Ou o que fez você acordar. Ou o que te manteve vivo para acordar no outro dia, né? Sabe? A Bíblia, irmãos, não diz para nós agradecermos por tudo. Vocês sabiam disso? Sabia, Letícia? A Bíblia não diz para você agradecer por tudo. A Bíblia diz para você agradecer em tudo. É diferente. Mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por tudo, pode ser que por tudo que você recebeu, tem coisas então que você não recebeu. A língua portuguesa tem essas particularidades. Agradecer a Deus em tudo, não sobra nada. É tudo mesmo. Né? Agora, por tudo, fica uma brecha ali, né? Da interpretação. A gratidão, irmãos, ela mostra que Deus tem trabalhado na sua vida e você tem reconhecido quem Ele é, e por isso você se torna grato. O reconhecimento de Deus. O reconhecimento é o primeiro passo para a adoração, né? Numerar os motivos da gratidão na sua vida muda o ambiente espiritual e emocional da sua casa e da sua família inteira. Imagina se acordar, eu lembro da minha avó. Minha avó acordava, e eu acordava, muitas vezes estava no sítio que meu avô trabalhava, lá na Fazenda Veracruz. Você conheceu, né? No Quincamelo. E conheceu também a Andréia, não, né? Conheceu? E ela acordava cantando. E eu acordava e minha avó estava cantando. E já estava lá amassando o bolinho dela na panela. Era bro feita na brasa, né? E passando na mão lá, aquela broca, a panelona de ferro, jogava a brasa na panela inteira, do lado, por cima, tudo, e assava o bolo daquele jeito lá. E ela cantando. Cantando, cantando, cantando. Sabe? Muda o ambiente espiritual e emocional da sua casa e de toda a sua família. Quando você sente gratidão por Deus. Um terceiro ponto. Adoração e gratidão andam juntas. Não tem como separar. Salmo 100, versículo 4, por favor. A gratidão de Deus, irmãos, ela abre as portas. Olha ali. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. É 4, viu? Entrai pelas portas dele com gratidão. Em seus átrios com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome. Quando fala entrai pelas portas dele, da onde que é essas portas? Hein, Robson? Onde você acha que é? E onde que é o templo? É aqui. A sua casa pode ser um templo de Deus também. Mas quando você vem louvar a Deus e adorar a Deus, é esse templo aqui. Então, quando você botar o pé naquela escada e entrar dentro da nave dessa igreja, você deve ter na sua vida motivos de gratidão.
Entrai pelas portas, né? Entrai por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Sabe, irmãos, Deus não gosta de murmuração. Deus detesta murmurador. A Bíblia é bem clara em dizer que nenhum murmurador entrará no reino dos céus. Ai, Ézer, mas e o sofrimento que eu tenho? O relacionamento que eu não tive sorte? Meus filhos que dão um trabalho tremendo e eu não posso murmurar? Eu falei, não, você não pode murmurar. Murmuração não. Você não pode, não vai entrar no reino dos céus. Olha, acho que o tanto que Deus viu, através das bênçãos dele, Deus derramando bênçãos, e aquele povo no deserto murmurando, acho que Deus pegou horror à murmuração. Porque a murmuração cega os seus olhos. Ela não permite que você veja a bênção mesmo de verdade. Porque quando o povo via o povo de Israel lá embaixo, né, que mostra, como é que eu vou dizer? Deus fez o povo andar pelo deserto, andar pela planície do deserto. E a gente sabe que Balaão subiu num grande monte para poder amaldiçoar o povo de Israel. Da boca dele só saiu bênção. Mas quando o povo do deserto olhava para o povo de Deus no deserto, o povo talvez queria entender como que esse gado não morre de fome. Porque sacrificavam todos os dias. E esse gado come o quê? Como é que nasce tanto bezerro assim? Tanta ovelha assim? De onde que vêm as roupas? Porque em 40 anos do deserto, a Bíblia não fala que eles se encontraram com caravanas de beduínos, que faziam comércio entre eles. A Bíblia fala disso daí? Eles não tinham contato com ninguém. E como é que o povo, quem via esse povo, era um milagre. Como esse povo bebe água? Como esse povo não morre? Como esse povo tem uma nuvem que faz sombra? Só eles têm, olhava para o lado, um calor escaldante. Talvez ele podia ver os beduínos numa região lá, acampado lá, um sol escaldante, do outro lado outra tribo de beduínos, sol escaldante, e uma nuvem protegendo o povo, e conforme o povo andava, a nuvem andava também. Mas que coisa que é essa? E o povo murmurava. O mundo em volta via o milagre e o próprio povo murmurava. Os murmuradores não entrarão no reino dos céus. Sabe, a gratidão e o louvor nos conduz à presença de Deus. Quem é grato adora com mais profundidade. E quem adora passa a perceber ainda mais motivos para agradecer. Sabe? Maria, quando ela derramou aquele perfume aos pés de Cristo, ela expressou, a Bíblia fala, expressou a adoração. E a adoração, irmão, só é possível pelo que Deus fez, não porque Ele fará. Porque ninguém adora nada que não conhece. Ninguém adora nada do que não experimentou. Se você experimentou um dia a graça de Deus, o poder de Deus, as bênçãos de Deus na sua vida, você tem motivos para adorá-lo. E Maria tinha muitos motivos para adorar a Deus, a Jesus. E a gente sabe que ela expressou adoração pelo que ele havia feito na sua vida. Não porque ele poderia fazer. Ó Senhor, eu estou te adorando porque o Senhor livrou aquela outra mulher da situação que eu vivo hoje e por isso eu já estou te adorando para que o Senhor me livre também. Não. A gente sabe que Jesus, a primeira coisa que ele fazia na vida de um pecador era aliviar o sofrimento daquele pecador. Não era isso? Deus tirava a doença e depois falava, não peca mais. Deus alimentava, Deus curava, Deus orientava, Deus perdoava, como uma mulher pega em adultério. Primeiro ele tira aquilo que impede você de ver a Deus como Ele é, para depois exigir gratidão de você, adoração de você. Maria tinha muito por agradecer a Deus.
Muitas pessoas acham que a mulher pega em adultério era Maria Madalena. Vocês sabiam que não é a mesma mulher? Sabiam disso? Quem não sabe disso? Levanta a mão, gente. Quem não sabe? Não é a mesma mulher. A mulher pega em adultério é uma mulher diferente. Não é Maria Madalena. Maria Madalena é conhecida. Maria de Magdala. Ela tinha nome. Sabia quem que era a irmã, que era um monte, sabia tudo. Mas a mulher pega em adultério é outra mulher. Só que a gente associa, porque eram duas pessoas que faziam a mesma coisa. A gente faz uma associação. Mas não era. O próprio Rodrigo Silva fala num vídeo, num podcast dele, fala, a gente tende a acreditar que é a mesma pessoa. Mas por que a Bíblia ia falar de uma pessoa enigmaticamente e da outra ele ia dar um nome? Né? Então não é a mesma mulher. A mulher pega adultério, era uma armadilha para pegar Jesus em contradição. Foi armada pelos próprios sacerdotes, pelos próprios fariseus lá para pegar Jesus em contradição. Né? Maria Madalena jamais faria isso. Aceitar uma armadilha dessa daí. Né? Apesar do pecado que ela tinha. Sabe? Na gratidão, irmãos, a entrega total da vida. Não adore apenas quando tudo vai bem. Adore também quando não entende, pois a adoração declara confiança total em Deus. Já aconteceu algumas coisas na minha vida, sabe? Motivos de que se eu não entrar no reino dos céus é porque eu fui muito ingrato a Deus mesmo. Muitas coisas aconteceram na minha vida, milagres mesmo até. De verdade. Algumas coisas vocês sabem, outras vocês não sabem. A Viviane também teve um milagre na vida dela, né, Viviane? Tantos de nós tivemos milagre na nossa vida. E eu fico pensando, tem hora que eu ponho a cabeça no travesseiro e falo assim, se eu não entrar no reino dos céus, eu sou o pior pecador que existe, porque o que Deus já fez na minha vida. E eu ainda ouso pecar ainda, ouso me afastar dele com os pecados muitas vezes, que a gente acaba cometendo por ser tão mecânico na vida da gente, né? Sabe, só o fato de você não entrar no reino dos céus, irmão, já é um pecado. Sabia? Só o fato de você não estar lá já é um pecado. Ou você já tem um pecado, por isso que você não vai estar lá. Você não precisa roubar para não entrar no reino dos céus. Você não precisa matar para não entrar no reino dos céus. É só não reconhecer quem Deus é. Né? Não adore apenas quando tudo vai bem na sua vida. É uma adoração superficial. Adore em toda e qualquer situação. Para concluir, irmãos, adoração é reconhecer quem Deus é, de verdade. Se você é capaz de reconhecer quem Deus é e dar a Ele o atributo que a Ele pertence, você está adorando. Você está adorando. Aí é automático. Aí é uma, como é que eu vou dizer assim, uma consequência do seu reconhecimento vir à igreja, do seu conhecimento trabalhar para Deus, do seu reconhecimento de dar o seu dízimo, devolver o seu dízimo, dar a sua oferta. É um reconhecimento quando você dá um estudo bíblico, quando você deixa de ir, é um lugar que você gosta de ir, porque você tem um estudo para fazer. Você tem alguém para visitar. Você tem um pequeno grupo para participar. Isso é adoração. Adoração é reconhecimento. Mesmo quando não vemos, porque confiar que Ele já fez e ainda fará por nós ainda, né? Lembra que eu falei quais os motivos, numere os motivos da manhã quando você acordar? Como que você permaneceu vivo? Um amigo do meu pai teve um derrame cerebral dormindo. Dormindo. Meu pai, eu fui lá visitar ele algum tempo atrás, fomos levar uma ajuda para ele lá. Amigo de infância. Primeira vez que eu vi meu pai chorar. Eu nunca vi meu pai chorar. Mas eu vi meu pai chorar que nem criança em cima dele lá. E eu vi o homem chorar também. Eu vi o homem chorar. Mesma idade do meu pai. Amigos de infância.
Aliás, é o último amigo do meu pai, vivo. E meu pai chorou. Não conseguiu levantar. Não conseguiu se mexer na cama. E a sobrinha dele morava com a irmã, né, de idade, solteirão. E a sobrinha dele, meu pai, ele trabalhava com meu pai, no sítio. Meu pai pagava a diária dele todo dia no sítio. Nesse dia ele não apareceu para trabalhar. Meu pai ficou assim, mas nunca, em 20 anos, nunca atrasou. Aí meu pai foi na casa dele e falou, ele não levantou. Está no hospital. O SAMU veio e pegou. Teve um derrame cerebral e só mexe a mão do lado esquerdo, nem a perna, nada, só o braço só. Sabe, irmãos, quando você acordar amanhã, inúmeros motivos que você tem para agradecer a Deus. Sabe, se hoje você ouvir a voz de Deus, se agora você está ouvindo a voz de Deus, reconheça quem Deus é, porque Ele está chamando. Reconheça a voz dEle, né? A minha sobrinha lá está aprendendo a conhecer a minha voz, e mora do lado, né? Tem 1 ano e pouco. E quando eu falo lá, ela está quase aprendendo a falar. Eu lembro, ela fala o meu nome bem assim do jeito dela, né? E ela reconhece a minha voz, porque a casa é do lado uma casa da outra, e tem uma varanda, outra varanda também. E ela reconhece quando eu saio lá fora e falo com a Patrícia, ela fala, aprenda a reconhecer a voz de Deus na sua vida, quando Deus está falando com você. Porque se você não sabe quando Deus fala com você, como é que você vai responder a voz dele? É difícil, né? Temos que ter relacionamento com Deus. Último versículo para terminar. Salmo 150, versículo 6. Por favor, ali. A gente termina com esse versículo. E com a mensagem que ele traz para a gente. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Se hoje você está ouvindo a voz de Deus, louve a Ele.